Certo, Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Oh, glória. Jesus está no seu barco aí, irmão? Graças a Deus. Enquanto ele estiver, né, Laura? A presença dele vai se levantar e se resplandecer sobre as nossas vidas, amém? É isso que nós não podemos dispensar de forma nenhuma. Então, mais uma vez, eu cumprimento você, querido, querida, que está aqui nos acompanhando, talvez pelas plataformas, pelas redes sociais. O Senhor abençoe sua vida, sua casa, o seu trabalho, onde quer que você esteja, e de onde quer que você esteja nos ouvindo, que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar nessa noite, amém? Bênção, querido, nós estamos aí na campanha de primícias, né? Já uma tradição nossa, já pode-se falar assim no começo de todo ano, e graças a Deus que nós temos essa oportunidade de desfrutar da presença do Senhor desde os primeiros momentos, né, de cada ano, porque isso com certeza, querido, é a semeadura de sementes que vão se germinando e vão frutificando durante o ano, amém? Nós não podemos perder jamais essa noção de processo. A nossa sociedade, ela nos ensina, às vezes ela até nos exige a sermos essencialmente imediatistas, né? E é bom, querido, você apertar o interruptor e a luz acender. Você abrir a torneira e a água sair. É bom, é uma comodidade que os tempos atuais nos oferecem. Mas nós não podemos vincular isso à vontade de Deus, porque Deus tem muito mais para mim e para você. Eu tenho certeza que Ele quer falar conosco nessa campanha de primícias. Então abra o seu coração, abra sua mente, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Então nós vamos falar nessa noite sobre o tema central da campanha, levanta-te e resplandece. E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja foi tratar sobre a soberania de Deus. Nós precisamos entender que nós servimos e nós precisamos conhecer a um Deus que é soberano. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: você serve um Deus que é soberano. Amém, querido? Ontem, o pastor Carlos nos trouxe uma palavra onde nós fomos incentivados a nos despertar. Amém, querido? Talvez hoje ontem, aliás, você confraternizou com a sua família, com seus irmãos na fé, com seus amigos, a celebração de um novo ano, e isso necessariamente trouxe para mim e para você, possivelmente hoje, uma dificuldade natural em despertar logo pela manhã. Mas o fato é que Deus tem nos chamado a nos despertar. E a palavra de ordem para nós nesse ano é: levanta-te e resplandece. Só que nós jamais poderemos compreender a extensão, a importância e o significado desse chamado se você não conhecer o autor desse chamado. E o autor desse chamado é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que é soberano nos céus e na terra e em todo o universo. Soberania significa poder supremo, ela deriva do latim suprema potestas. E ela significa que quando não existe outro poder superior a ele. O nome da nossa comunidade é comunidade. Quantos sabem o que significa? Deus Todo-Poderoso. Isso não é simplesmente um nome bonito. É algo que precisa realmente cair no nosso entendimento, precisa ser estabelecido no nosso coração, porque é a essência do nosso Deus. Saber que Ele se manifesta em poder, em soberania, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Amém, querido? E eu me lembro assim que quando eu me converti já há alguns anos atrás, algumas pessoas perguntavam para mim, né, porque desconheciam esse fonema, El Shaddai,
E algumas pessoas perguntavam, um primo meu perguntava, que lá é a Seichonoye, né? Outras pessoas me questionavam, aqui lá é alguma espécie de seita oriental? Eu falei, sim, nós somos uma seita oriental, né? Porque Cristo ele veio do Oriente, amém? Então ele se estabeleceu sobre as nossas vidas. Mas o que parece, assim, no primeiro momento, uma brincadeira, até uma descontração, revela, na verdade, querido, um problema muito sério, que é o desconhecimento que as pessoas têm em relação ao nosso Deus. E pode parecer estranho dizer, e até um tanto quanto, às vezes até contraditório a gente observar, mas nem todo mundo conhece Deus. Nem todos nós possuímos a necessária intimidade com Ele, a ponto de conhecermos e reconhecermos nele um Pai eterno e soberano. Então, antes de nós nos despertarmos, como nós temos sido chamados no início desse ano, antes de nós sermos levantados e podermos resplandecer algo nessa terra, nessa sociedade, nessa geração que tanto necessita, e para isso nós precisamos entender e compreender que existe um Deus soberano sobre toda a terra e sobre todo o universo, que expressa através da sua palavra essa vontade maravilhosa. Pastor Paulo Júnior, muitos anos atrás, eu assisti uma pregação dele, e ele citou uma frase de efeito, e eu guardei essa frase comigo, porque eu achei ela bastante interessante. Ele fala assim, olha, Deus não tem comparativo, Ele é o superlativo. Deus é maior, Ele não é o maior. Existe uma diferença substancial nessa expressão. A partir do momento que nós entendemos que o nosso Deus, Ele não está numa corrida de concorrência com outros, pastor Horácio, mas Ele exerce e se coloca de fato numa posição de soberania. Talvez você assistiu aí a corrida, como é que chama lá em São Paulo? São Silvestre, aí no final do ano, né? Eu fico impressionado de ver aquelas pessoas correrem ali 42 quilômetros em pouco mais de 1 hora, né? Eu consigo fazer um tempo um pouquinho pior. Eles fazem assim 1h15, eu faço 1h30 por quilômetro, né? Mas o fato, querido, é que Deus não está nesse grid de concorrência, competindo com outras entidades e outros deuses. Ele não tem comparativo. Ele é o superlativo, Ele é o seu Deus. Ele é soberano, querido, sobre essa circunstância que você está enfrentando, e que talvez tirando a paz da sua mente, da sua alma. Ele é poderoso sobre essa situação de enfermidade que talvez você ou um familiar seu enfrenta, essa circunstância de desemprego, essa oportunidade que você busca no seu vestibular, no seu Enem, na sua faculdade. Ele é soberano sobre essa circunstância que está ali no seu negócio, às vezes você preocupado com as finanças do seu negócio. Existe um Deus que pode mudar todas as coisas. Esse é o Deus que está no seu barco, que o pastor Elton citou. Esse é o Deus que o pastor Elton colocou para nós, cuja vontade e cuja palavra não se estabelece e nem se revoga por decretos humanos. Amém? E glória a Deus por isso. Mas nós servimos, de fato, ao El Shaddai. Então todas as coisas são passíveis de serem submetidas ao poder de Deus. E tudo depende exclusivamente da sua permissão. Fale se a pessoa está do seu lado. Fala assim, permissão. Nada, absolutamente nada, pode impedir o mover de Deus e não podem impedi-lo que Ele execute os seus planos. Amém, querido? Existe uma vontade de Deus que ela é soberana. E se nós estudarmos a história, e eu gosto bastante de estudar a história,
gosto de estudar história. Mas, independentemente do trecho da história que você estude, você vai ver aí diversos movimentos políticos, sociológicos, filosóficos, durante a história breve da humanidade nessa terra. E você sabe sempre o que eu enxergo em todos os livros de história, pastor Horácio. No final das contas, a vontade de Deus sempre se estabelece. Ascendem reis, descendem reis das suas posições. Eles são estabelecidos e são demovidos. Tomam posse e deixam aquelas posições tempos depois, por qualquer circunstância. Uns têm perfis de integridade, outros não. Mas como a própria palavra nos ensina, os céus e a terra passam, mas a vontade dele permanece eternamente. E nós precisamos crer nisso, querido. Porque se nós, do contrário, nós jamais conseguiremos, de fato, nos despertar para que nós possamos nos levantar como uma geração que conheceu realmente a grandeza e o poder desse Deus nessa geração. Leia comigo o Salmo 103, a partir do versículo 19, o pessoal vai projetar aí para mim e para você, mas veja que coisa tremenda. Salmo 103, o salmista diz assim, a partir do versículo 19, o Senhor, eu estou lendo aqui na nova versão internacional, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Amém? E como rei, domina sobre tudo o que existe. Verso 20, bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a tua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. O salmista é bastante claro ao afirmar que ele estabeleceu o seu trono sobre os céus e domina sobre tudo o que existe. Isso é uma verdade inafastável, querido. Isso não é algo que foi estabelecido por um decreto, que pode ser revogado a qualquer momento. Isso é algo que governa as leis do universo como um todo. Isso é muito profundo, querido, isso é muito difuso. Isso faz parte da minha vida e da sua vida. E como nós colocamos anteriormente, tudo depende de uma permissão de Deus. Mas vez ou outra, sempre que nós tocamos nesse assunto, nós muitas vezes somos convidados a cairmos em digressões filosóficas. Poxa, mas se Deus permite, por que nós temos violência, fome, miséria? Por que nós temos situações que muitas vezes acontecem e que se opõem, que são uma verdadeira antítese àquilo que nós entendemos que é a vontade do próprio Deus? Nós não podemos confundir as coisas, querido. As coisas acontecem nessa vida e nessa terra por uma permissão de Deus, é verdade. Mas nem todas elas por causa de Deus. A maioria das situações que nós vivenciamos nas nossas vidas, querido, a maioria delas, coloque isso no seu coração, é fruto das próprias decisões que nós tomamos. E não simplesmente porque Deus permitiu isso ou aquilo. E às vezes nós não temos a compreensão de entender que Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua posição, está zelando pelo nosso bem. Nós temos um Deus que é Pai. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é Pai. E Ele quer nos ensinar, através do despertar, do levantar e do resplandecer, que nós podemos viver nessa terra uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você crê, irmão? Amém. Glória a Deus, né? Vamos seguir nesse propósito, então. Levantar-se e resplandecer somente é possível quando conhecemos verdadeiramente o autor da ordem. É uma ordem para mim e para você, querido. É um desejo.
E foi o próprio Cristo que nos ensinou, olha, você vai conhecer a verdade. E o conhecimento dessa verdade vai te libertar. Amém? E através desse conhecimento nós poderemos acessar e poderemos conhecer um Deus que tem uma vontade maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Toda a história aponta para a revelação de um Deus soberano que desejou que a sua criação, fala assim, eu e você, a pessoa está do seu lado, que toda a sua criação se levantasse sobre essa terra e resplandecesse aqui, em Araguari, na rua Adolfo Carlos Carisma, no 150, a sua vontade. E lá, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, e onde quer que você esteja, que você possa resplandecer a vontade de um Deus, que tem um plano maravilhoso, que inclui a minha vida e a sua vida, querido. Sabe, às vezes, e a gente está aí num momento muito importante disso, hoje, um novo governo se estabeleceu sobre a nação, tanto no aspecto nacional quanto no aspecto local. Os governos estaduais e federal foram estabelecidos hoje sobre a nação brasileira. Isso é algo muito sério, porque muitas vezes nós entendemos nesse processo a consequência de uma estruturação política de um Estado que exerce a sua soberania através daquilo que nós chamamos de eleições. E existe uma permissão de Deus nesse sentido, amém, querido? Mas tudo isso que acontece no plano das nossas vidas é fruto das nossas decisões enquanto povo. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. E se eventualmente aquilo que está posto não nos agrada, ou que nós entendemos por qualquer motivo que não está alinhado com o propósito de Deus para nós, o nosso desejo, a nossa obrigação como povo, é nos levantarmos e resplandecermos a vontade de Deus nessa terra que você está pisando. Então nós precisamos nos interessar por esses assuntos, nós precisamos entender esses assuntos, nós precisamos orar pela nossa nação, como eu estava fazendo hoje à tarde. Eu estava orando pela nação brasileira e finalizando essa palavra e declarando, Deus, levanta-te e resplandeça sobre a nação brasileira, mas não somente a isso, leva-nos a nós como seu povo, a nos levantar nessa nação. E quantas vezes nós oramos, e às vezes tem pessoas que até criticam, não, mas está lá orando com a bandeira. Querido, vai lá conhecer a nação de Israel. Vocês acham que aquelas pessoas conquistaram aquilo ali, simplesmente sentar debaixo de uma sombra? Não foi. Aquilo é uma luta histórica de séculos, mas de um povo que se posicionou e que tem uma promessa maravilhosa de Deus, e que até hoje enfrenta lutas e circunstâncias terríveis. Por que seria diferente conosco? Não, nós precisamos sim nos levantar para que a vontade de Deus se exteriorize nessa terra através de mim e de você, querido. Tem uma música, eu não sei efetivamente quem que é o autor dela. Eu a ouvi pela voz do Paulo César Baruch. Mas eu acho que não é dele essa canção, mas ele fala mais ou menos assim, olha, não se acende a luz do sol com os 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um conversível. E ele vai tratando ali naquela canção, é bastante interessante, ela é profética, ele fala assim, olha, para que medir forças com o sol da justiça? Para que buscar brilhar mais que a estrela da manhã? Alguém sabe de quem que é essa? Hã? Carlinhos Félix, é bem antiga, não é, de Carlinhos? É bem antiga essa música, mas ela é bastante profunda, depois você pode procurar e ouvi-la, né? E ele fala assim, olha, para que combater o bem com o mal?
E no final ele pergunta assim, olha, de que lado você está? E principalmente, de que lado você quer ficar? É uma música bastante interessante, depois você pode procurar aí nas mídias digitais, né? Você vai ter oportunidade de meditar na letra dessa canção. E ela me chama bastante atenção por essa questão da soberania de Deus, que muitas vezes nós estamos tentando enxergar a exteriorização da soberania de Deus em circunstâncias que não necessariamente decorrem da vontade expressa de Deus, mas sim de sua permissão. E às vezes nós nos desanimamos, nós esmorecemos, e ao invés de nós despertarmos, nós mergulhamos na inércia, no sono e no desânimo. Que não seja essa a nossa realidade, amém, querido? É tempo de nós nos levantarmos, né? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, é tempo de você se posicionar. Então, anotei aqui rapidamente 4 circunstâncias, ou 4 elementos da manifestação da soberania de Deus. O primeiro deles, a soberania de Deus nos desperta pela esperança. E me vem à mente a história de Jó, que está no capítulo 19, versículos 25 a 27 do livro de Jó, que diz assim para mim e para você: porque eu sei, olha a convicção desse homem, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre essa terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E se você estudar a história desse homem, querido, se você acha que você tem problema, medite na história de Jó. Tem um ditado popular que fala que Jó, fala assim, o fulano tem a paciência de Jó, né? Jó não tinha paciência, Jó tinha fé. Jó tinha convicção de um Deus soberano, supremo sobre todas as coisas. E literalmente esse cara, ele experimentou o inferno na terra, né? O próprio Satanás ficou encarregado, pessoalmente, de tocar a vida desse homem. A mulher dele era tão amável, querido, que ela virou para ele e falou assim, amaldiçoa Deus e morre. Imagina você casado, você como eu, varão aí, né? Quantos são casados aí, né? Você aí, Edmilson, lá de sua esposa, né? Bela, amada. Ela vira para você, ao invés de ela te abençoar, fala assim, amaldiçoa a Deus. É uma palavra assim que eu fiquei olhando assim, falei assim, gente, Jó realmente era um cara extraordinário, né? Porque para não ter voado do pescoço dessa dona. Mas enfim, a verdade é que ele resistiu a tudo aquilo, e amigos estavam se levantando ali, né, para aconselhar a vida dele, e ele fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre essa terra. E ali no final da vida do ministério de Jó, você pode observar que Deus restitui todas as coisas aí. E de fato, os olhos dele o viram. Então, querido, se você precisa de um elemento de esperança sobre a sua vida, se você anda desanimado, cabisbaixo, triste, introspecto, revoltado com a situação política brasileira, qualquer outra circunstância, porque o seu time não ganhou, porque o Neymar não fez o gol do pênalti, eu convido você a manter a sua esperança em um Deus que mais cedo ou mais tarde se levantará novamente sobre essa terra e resplandecerá sobre nós a sua vontade. Ponto número 2, a soberania se exerce por meio de um governo. Eu não estou me citando necessariamente o nosso governo civil, mas existe uma promessa tremenda que já foi falada aqui recentemente, que está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 1 a 7, que diz assim, ouça no seu coração, olha, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Amém, querido? No passado,
Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está onde, querido? Sobre os seus ombros, revela uma posição de autoridade. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, olha a soberania se manifestando, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém, querido? Nós podemos aplaudir ao Senhor nessa noite, por essa promessa maravilhosa. Existe um governante atemporal sobre as nossas vidas. E uma promessa maravilhosa foi estabelecida sobre os seus ombros. E isso para mim e para você, querido, precisa ser um elemento de descanso. E de despertar, amém? Isso precisa ser algo que cativa o seu coração, a sua vida, querido. Isso precisa ser o seu café da manhã. Eu não sei você, mas eu gosto de levantar cedo e passar um café bem forte. Porque nós precisamos de ânimo para enfrentar os desafios da nossa vida. Só que o café, querido, ele rapidamente se esfria naquele bule. Mas a vontade que se estabelece por justiça e retidão, a partir dessa promessa maravilhosa, ela ecoará por toda uma eternidade. Amém, querido? Mais uma boa notícia para você: a soberania de Deus se manifestou nessa terra, através de Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, do capítulo 2, versículo 10 a 15, diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Amém? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A soberania de Deus já se manifestou de forma explosiva nessa terra. Ela dividiu a nossa história. Ela dividiu a minha e a sua história, a partir do momento em que essa verdade é estabelecida no meu e no seu coração. Isso é uma boa notícia para você, querido. O fato de saber que Cristo, o nosso Senhor, veio sobre essa terra e que se estabelecerá ainda sobre essa terra o governo dele. Eu não sei se você é cativo, mas aqueles homens, aqueles pastores, cativou, porque no versículo 15 diz assim que, no versículo 14 diz que havia ali uma miríade de anjos que recitava assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Aqueles homens poderiam ter assistido aquele espetáculo maravilhoso. E às vezes eu fico intuindo na minha mente quão maravilhoso foi aquela apresentação e aquela manifestação daqueles anjos.
Mas aqueles homens poderiam simplesmente ter ficado sentados ali e falando, ah, que legal que foi isso, gostei da música, gostei da harpa no final, mas não, eles se levantaram. Amém, querido? Eles se levantaram, olha, vamos a Belém e vejam isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Meu irmão, minha irmã, levantar-se é uma necessidade urgente nas nossas vidas. Amém? Levantar-se é tão necessário quanto o fato de você estar respirando agora. Nós precisamos clamar a Deus para que nós sejamos despertados a nos levantar, não nos nossos nomes, não calcados nos nossos diplomas, nem nas nossas contas bancárias. Principalmente nas nossas contas bancárias, que nem sempre correspondem àquilo que nós desejamos, né, querido? Mas nós somos chamados a nos levantar em um Deus de poder, soberano, e que quer estabelecer nessa terra a sua vontade através da minha e da sua vida. Por último, eu gostaria inclusive de citar uma frase do Dudu, que ele disse aqui semana passada, que eu guardei para mim, quando ele citou Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele falou assim, olha, algo que eu achei tremendo, ele falou assim, olha, isso aqui reflete a situação de um Deus que resolveu participar da sua própria história. A soberania de Deus se manifestou nessa terra através de Cristo Jesus, mas principalmente, querido, pelo fato dele ter sido Cristo Jesus até a morte, por mim e por você. Porque diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, verso 9, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu convido vocês a se colocar de pé sobre essa palavra, porque essa é a nossa oportunidade, querido. Talvez a necessidade mais urgente que essa geração vai observar é o fato de estar sobre a nossa responsabilidade, nos levantarmos como uma geração eficiente nessa sociedade, nessa nação. Não necessariamente com armas de fogo, mas principalmente em oração. Então nós precisamos crer e reconhecer que existe, querido, uma propensão maravilhosa no fato de Deus estabelecer a sua vontade sobre essa terra, a tal ponto de entregar o seu filho naquela morte de cruz por mim e por você. Quem assistiu o espetáculo A Mesa do Rei, A Mesa do Pai, tanto aqui na igreja como lá na praça, talvez você teve essa oportunidade. Isso é muito bem colocado, fica muito claro ali. O aspecto de saber que um Deus, pela sua atitude soberana, se esvaziou. Deixou a sua posição. E foi em socorro de mim e de você. Essa circunstância, querido, não se estabelece por decretos, como citou o pastor El.
Essa circunstância, ela não se estabelece pela força, por um sistema político, mas ela se estabelece por um ato de fé. A partir do momento que eu resolvo me colocar sobre os meus pés ou sobre os meus joelhos e declarar que nós precisamos desse Deus. Eu não sei se é possível, mas gostaria de pedir, solicitar ao Ministério Carta Escrita que nós novamente declarássemos aquela canção, onde nós estávamos orando assim: te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Levante as suas mãos e repita o refrão dessa canção, querido. Aleluia. Teu é o poder. Para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Enquanto você vai repetindo essa canção, querido, veja o Senhor Deus sendo levantado sobre essa terra. Veja o Senhor Deus movendo. Em nome de Jesus. Enquanto o pessoal vai pegando o tom, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa noite. O Senhor venha, levanta-te, se resplandeça sobre essa nação, sobre as nossas vidas, Senhor, a começar de nós. Ô Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, porque nós desejamos te dar honra, nós desejamos te dar glória, nós desejamos declarar que teu é o poder, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, vamos declarar nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Aleluia, isso. Vem, ó Deus, em nosso socorro. Ele vem recolher suas lágrimas nessa noite. Mas deseje, desperta nessa noite, querido. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos Oh, Deus. de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Deixa Ele encher o seu coração. Deixa Ele encher a sua alma, o seu espírito. Vem, 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 Espírito Santo. Incendeia a sua igreja. Incendeia Araguari. Venha sobre o Brasil, ó Pai. Estabelece o teu trono de governo. Oh Deus. Aleluia. Deixa Ele encher e preencher sua vida. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Te damos honra. Toda honra. Te damos Toda honra nós te entregamos. Glória eterna seja ao Senhor. Todo-Poderoso, El Shaddai. Aleluia. Te damos honra. Toda honra, toda glória seja dada exclusivamente a ti, Senhor. Teu é o poder, para sempre, amém. Aleluia. Talvez nessa noite
1º de janeiro do ano de 2023. Talvez você tenha necessidade de começar esse ano recebendo Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Talvez você ainda não tenha essa oportunidade. E se alguém aqui essa noite com esse imbuído desse propósito, desse desejo, eu quero orar com você. Então, enquanto a igreja está com os olhos fechados, existe alguém aqui essa noite que deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca o confessou antes, mas nessa noite você fala assim: eu preciso receber Jesus. Existe alguém aqui? Sinaliza para mim com a sua mão bem alta. Eu não estou identificando. Amém. Glória a Deus pela sua vida, querido. Mais alguém? Mais alguém? Você rapidamente que levantou sua mão, vem aqui à frente, vamos orar por você. Eu convido você a estar aqui na frente conosco. Isso, querido, venha, você pode vir acompanhado. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção que vocês estão aqui conosco, né? Quer dizer, vocês são muito bem-vindos, né? Que vocês possam estar aqui conosco. Eu queria, em nome de Jesus, apresentar uma família, né? Da igreja que está aqui reunida. E nós queremos não somente receber vocês, como, de fato, sermos seus irmãos, sua família. Pegar o seu nome, seu pedido de oração. É possível. É possível. O pessoal vai conduzir vocês. Mas antes disso, eu gostaria que vocês recebessem esse abraço caloroso através dos nossos irmãos. Pode se virar ali, tem uma mensagem para vocês. Que o Senhor possa resplandecer o seu caminho para vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Aleluia. E mais uma vez. Para sempre, amém. Com palmas, com palmas, com palmas. Te damos honra. Bem forte ao Senhor. Te damos glória. Porque Teu é o poder. É dele que é o poder. Quando? Quando? Para sempre, amém. Para todos sempre, amém. Mais uma vez. Te damos honra. Esse é o nosso Deus. Te damos glória. Profetiza nesse primeiro dia de 2023. Quanto tempo? Para sempre. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Um grado de alegria, Rei. Aleluia, aleluia. Dê um abraço, irmão. Fala para ele amanhã. A campanha continua 19h30. Quero ver esse rostinho lindo. Quero ver esse rostinho lindo amanhã. Deus te abençoe. Traga familiares, traga amigos. Nós vamos estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.